Olá, eu sou Melda Miranda Fagundes, especialista em educação à distância pela UNEB. E nessa primeira jornada integrada de pesquisa e extensão do Campus UNEB, irei apresentar o artigo intitulado Educação à Distância e o Formato Metapresencial da Universidade Federal do Sul da Bahia, um estudo de caso com os estudantes do Colégio Universitário de Itamaraju. Esse artigo foi desenvolvido na especialização de educação à distância e orientado pela professora Lismara Ribeiro Macedo. A questão problemática desse estudo foi qual o nível de satisfação dos estudantes em relação à aprendizagem obtida nos componentes curriculares lecionados no formato metapresencial. O objetivo geral foi verificar o nível de satisfação dos estudantes do Colégio Universitário de Itamaraju em relação aos componentes curriculares lecionados por meio de recursos EAD, denominado de formato metapresencial pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Os objetivos específicos foram identificar qual abordagem EAD adotada pela UFSB, conhecer as tecnologias de informação e comunicação de EAD aplicadas pela UFSB, investigar qual o nível de satisfação dos estudantes do CUNE sobre as aulas lecionadas por meio de recursos EAD e reunir sugestões dos estudantes para a melhoria do formato metapresencial da UFSB. A fundamentação teórica trouxe Morin 2002, que cita 3 modalidades de ensino e afirma que cada uma possui suas especificidades, sendo ela a educação presencial, onde o professor e os estudantes estão no mesmo local físico, conhecido tradicionalmente como sala de aula, a educação semipresencial, que mescla entre a educação presencial e a educação à distância, e a educação à distância, que o professor e os estudantes não precisam estar no mesmo local físico para que a aula aconteça, pois ocorre por meio de recursos tecnológicos. Para Berloni 2002, a educação à distância está em constante transformação, onde o ensino presencial e a distância se unirão em configurações novas e diversificadas, fazendo uso mais intenso das tecnologias de informação e comunicação. É importante citar que a educação à distância está em constante processo de mudança. E ao longo do tempo ela foi atendendo às demandas de cada época. Atualmente ela utiliza recursos digitais. A exemplo disso, esse período que estamos vivendo pandêmico, onde a educação à distância, por ser uma modalidade de ensino consolidada, serviu de base para outras modalidades de ensino e foi bastante utilizado nas instituições. Também trago os aspectos legais da educação à distância. Destaco a Lei de Diretrizes Bases, a LDB da Educação, em 1996, que foi quando a educação à distância passou a ser legislada e conhecida oficialmente no sistema educacional. Além disso, destaco o decreto de 2017, que além de atualizar a LDB, amplia a oferta de cursos de graduação e pós-graduação à distância. E a portaria de 2018, que amplia de 20% para 40% o número de componentes curriculares à distância ofertados em cursos presenciais. Essas legislações só confirmam como essa modalidade de ensino é consolidada em nosso país e mundialmente. Para a realização desse estudo de caso, a metodologia foi utilizada a metodologia de caráter qualitativo, quantitativo e exploratório. A pesquisa foi bibliográfica e uma pesquisa de campo. A coleta de dados foi realizada através de análise documental e questionário com 9 perguntas fechadas e uma aberta aplicada aos estudantes. A tabulação e análise dos dados foi através do editor de planilhas eletrônicas da Microsoft Excel
e o público-alvo foram os estudantes do CUNE de Itamaraju que cursaram componentes curriculares metapresenciais, que utiliza recursos EAD. E a população foi 80% do público-alvo, ou seja, 24 dos 30 estudantes participaram da pesquisa, matriculados. Para contextualizar de forma rápida a instituição, a UFSB foi criada pela Lei 12.818, de 5 de junho de 2013, e iniciou suas atividades em setembro de 2014. Possui reitoria em Itabuna, Camping Teixeira de Freitas e Porto Seguro. E há também a Rede Anísio de Teixeira de Colégios Universitários, os CUNES. Bom, e como a UFSB define a metapresencialidade, esse formato metapresencial? Para a instituição, é um conjunto de recursos EAD utilizado no ensino presencial. É uma extensão do ambiente presencial de aprendizagem. As aulas acontecem em tempo real. Geralmente, o professor está de um campus e transfere para um ou mais colégios universitários. A relação pedagógica acontece de forma síncrona, a exemplo, a webconferência, as transmissões das aulas, e de forma assíncrona, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, como o SIGA, o Moodle, entre outros. Bom, os resultados. O questionário foi aplicado durante o período letivo no Colégio Universitário de Itamaraju, em abril de 2019, para 24 estudantes presentes. Sobre os participantes dessa pesquisa, é possível destacar que as mulheres são maioria, 58,33%. A ocupação só estuda, 62,5% dos estudantes só estuda. A idade que predomina é até 20 anos, que corresponde a 54,17%. Bom, quanto ao nível de aprendizagem dos estudantes nos componentes curriculares ofertados no formato metapresencial, 58,33% dos estudantes consideram insuficiente o nível de aprendizagem, enquanto 41,67% considera regular. Em relação aos dispositivos tecnológicos utilizados para a transmissão da aula metapresencial, são suficientes e apropriados para o processo de aprendizagem? O que os alunos pensam a respeito disso? 29,17% considera insuficiente, 54,17% considera regular os dispositivos tecnológicos e suficiente 16,67% dos estudantes. Em relação à frequência em que os problemas na conexão com a internet têm dificultado a aula metapresencial, tendo em vista que, como a aula acontece em tempo real, ela depende da internet. 75% dos estudantes considera que, às vezes, que há problemas na conexão com a internet. 16,67% considera frequentemente. E 8,33% diz que raramente há problemas com a internet. Quanto à interação entre estudante e professor durante essas aulas metapresenciais, 62,5% às vezes interagem durante essas aulas. Fatores que dificultam a interação entre aluno e professor durante as aulas metapresenciais. 75% dos estudantes não se considera motivado para participar das aulas. E 16,67% citou a limitação dos equipamentos para participar das aulas, tendo em vista que o aluno precisa se levantar para ir até o microfone para interagir com o professor. E 8,33% considera que o professor não estimula a participação. Quanto à metodologia aplicada pelos professores, debates, fóruns, trabalhos em grupos, etc., nas aulas metapresenciais,
70,83% dos estudantes considera essa metodologia as metodologias regulares. 16,67% considera insuficientes e 12,5% dos estudantes considera suficiente. Quanto às sugestões dos estudantes para melhorar as aulas metapresenciais, essa questão foi uma questão aberta, eu vou citar algumas das sugestões dos estudantes. Melhorar o funcionamento dos equipamentos, 21% dos estudantes. Aulas mais dinâmicas, 17,7% dos estudantes. Melhorar a acústica da sala de aula, 12,9% dos estudantes. Melhorar a qualidade de transmissão, 8,1%. Considerações finais. A instituição está se empenhando para aperfeiçoar algumas práticas, incluindo o formato metapresencial. É importante destacar que a instituição é uma instituição nova, iniciou suas atividades em 2014. E alguns aspectos da abordagem EAD adotada pela UFSB precisa continuar sendo desenvolvidas e reavaliadas. E um trabalho desse é de extrema importância para que aconteça essa reavaliação, tendo em vista o retorno dos estudantes. Essas foram as referências utilizadas nesse slide. Obrigada pela atenção de todos.